Sejam bem-vindos a mais um Poliscast, o podcast de segurança pública. Eu sou Márcio Martino e hoje nós vamos receber o Dr. João Santaterra, promotor de justiça e professor. Nós vamos falar bastante da atuação dele. Hoje ele está na vara da violência doméstica, mas já trabalhou bastante contra o crime organizado. Vai falar do livro que ele já lançou sobre esse assunto, né, doutor? Se eu estiver errando alguma coisa, o senhor me corrija. Vai falar também do trabalho do Ministério Público mesmo, explicar um pouquinho aqui como que funciona, né? Acho que a gente nunca recebeu um promotor, a gente já recebeu juiz, delegado, mas acho que promotor é a primeira vez. Obrigado por ter aceitado o convite aqui do nosso podcast. Imagina, eu que agradeço, inclusive por ser o primeiro promotor de justiça a vir aqui falar para a população, que a população precisa saber um pouco mais das atribuições, dos deveres do Ministério Público de proteção da sociedade. Então, todo canal que é disponibilizado para nós podermos ter esse elo de ligação com a sociedade em prol do bem, né, do bem coletivo, é muito bom e eu lhe agradeço pelo convite, Martino. Vamos começar falando um pouquinho, então, dessa atuação, né? Para quem é leigo, fala, Ministério Público, o nome que todo mundo fala, mas o que realmente é o cerne da questão? O que é o trabalho principal do Ministério Público? Então, o Ministério Público ele tem uma enorme gama de atribuições, que eu falo que são deveres que decorrem da própria Constituição. Da nossa Constituição de 1988, ou seja, a atual Constituição, que veio pós um regime autoritário no Brasil. E ela, graças a um trabalho hercúleo e excelente do legislador constituinte originário da época, ele criou uma instituição que tem muitos e muitos deveres e obrigações. É óbvio que o Ministério Público ele existe no mundo, ao redor do mundo, mas eu asseguro que o Ministério Público brasileiro, em termos de quantidade de atribuições para a defesa da sociedade, ele está na ponta de todos os ministérios públicos do mundo. Eu vou falar isso sem nenhum receio de parecer petulante ou qualquer outro aspecto, porque eu na minha carreira, né, eu também tenho uma carreira acadêmica até anterior ao Ministério Público e meus estudos são desenvolvidos principalmente na Europa também, e eu asseguro que lá não tem um Ministério Público com as obrigações que nós temos no Brasil. Aqui nós temos obrigações, então, por exemplo, na tutela de o que nós chamamos de direito que transcendem o direito individual, que são os direitos meta-individuais, direitos da coletividade. A defesa, principal atribuição do Ministério Público, o Ministério Público é o principal ator na defesa da sociedade como um todo. Então, se nós constatamos, por exemplo, lesão geral para pessoas que estão em vulnerabilidade, como idosos, menores, lesões ao meio ambiente, lesões ao que nós chamamos de patrimônio público, como são os atos de improbidade administrativa e de corrupção. Também questões individuais envolvendo a infância e a juventude, envolvendo os idosos também. Tudo isso o Ministério Público vai atuar na esfera extrapenal, né? E, obviamente, que o Ministério Público ele é o ator principal no tocante às demandas criminais. O Ministério Público ele tem uma obrigação constitucional de processar aqueles que transgridem a lei penal, levando ao Poder Judiciário, obviamente, a acusação. Mas deixando claro para a população que o promotor de justiça ele não tem nenhuma vinculação no tocante à obrigatoriedade de acusar. Não. O promotor de justiça ele é livre de acordo com o seu convencimento para analisar o caso concreto e entender se é justo a acusação, então eu vou manejar uma acusação em juízo, ou eu posso entender que não tem elementos para eu acusar e simplesmente eu vou promover o arquivamento da investigação. Se eu entender que falta algum elemento de convicção na área criminal, nós determinamos o retorno dos autos para a Polícia Civil continuar apurando. Polícia Civil, estou falando, obviamente, no caso do Ministério Público Estadual, no caso do Ministério Público Federal, para a Polícia Federal continuar na investigação. Então, de maneira geral, a quantidade de atribuições do Ministério Público ele é muito grande. Mas, sem dúvida, no meu caso, pelo menos, né,
eu faço parte da maioria da atuação do Ministério Público, proporcionalmente, se nós pegarmos a quantidade de promotores, que é a atuação criminal, que é a atuação onde o Ministério Público realmente acaba tendo uma demanda muito intensa para a proteção da sociedade. Certo. Do caminho, né? Vamos falar do caminho ali, porque existe um crime, né? Vamos supor numa questão de crime comum. Então a pessoa ela vai fazer um boletim de ocorrência, ou a própria polícia vai fazer um boletim de ocorrência, sei lá, no caso de um flagrante, por exemplo. E aí essa investigação vai ser feita geralmente pela Polícia Civil e depois ela vai ser encaminhada ao promotor que vai fazer essa decisão que o senhor comentou, né? E aí ele encaminha também para o juiz. E esse é o processo o processo mais comum, normal, né? O processo normal é esse, né? O fato criminoso chegar ao conhecimento da autoridade policial, delegado de polícia, ele instaura uma investigação formal, ou isso pode chegar de diversos meios. O delegado pode ele saber por ele próprio e instaurar uma investigação formal, não há problema. Mas geralmente chega, obviamente, né, pela vítima que leva, ou por terceiros, ou pelas prisões em flagrante, que hoje em dia são concretizadas tanto pela própria Polícia Civil, Polícia Militar, que é a maioria das prisões em flagrante da Polícia Militar, mas agora a GCM também vem tendo um papel de enorme relevância nessa proteção da sociedade contra as práticas delituosas também. Então, chega lá, a investigação formalizada, o delegado de polícia coleta os elementos de informação a respeito da autoria e do que nós chamamos tecnicamente materialidade do crime, materialidade do delito, materialidade delitiva, que são os elementos de convicção a respeito da existência de um crime. Coleta e envia realmente ao Ministério Público, ao promotor, a promotora, né, no caso, que vai fazer a análise para verificar se o que foi coletado na investigação é suficiente para poder acusá-lo perante um juízo, né, Poder Judiciário. Mas eu deixo claro aqui também para quem está nos ouvindo que o Ministério Público, ele também por si só, ele também faz suas investigações criminais, né? E isso acaba sendo, na verdade, ocorrendo em questões específicas. Mas não é porque o Ministério Público só se dedica àquelas questões específicas para investigar, é porque o volume que nós temos na justiça criminal normal, que nós chamamos, é muito grande. Então o promotor tem que dar conta de analisar todo o expediente que chega da Polícia Civil, que é enorme, e não lhe sobra tempo para ele próprio desenvolver alguma investigação. A parte específica que é dedicada no Ministério Público a realizar investigações criminais, todo promotor pode, mas aquele que é dedicado apenas a isso é o Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado, o GAECO, né? Ou os GAECOS, que estão espalhados pelo Brasil inteiro nos Ministérios Públicos Estaduais, Ministério Público Federal também, hoje em dia também tem GAECO. Então o GAECO é o órgão que ele tem por atribuição maior realmente a realização de investigações com relação ao crime organizado. E não só a investigação. A investigação acompanha o processo e, eventualmente, pode até caminhar para a interposição de um recurso também. Fiquei curioso agora. Quantos GAECO, por exemplo, tem no estado de São Paulo? Tem mais de um? Tem. Na verdade, é um GAECO, né? É um GAECO. O estado de São Paulo tem um GAECO. Mas ele é dividido em núcleos do GAECO. O núcleo do GAECO, mais ou menos para entender, na área regional, segue mais ou menos a divisão do DDD. Então aqui nós somos o GAECO, né, que pega em termos de cidades aquelas abrangidas pelo DDD 17. Mais ou menos isso para entender um pouco, né? Mas fora isso tem GAECOs especializados também, como é no caso, o estado de São Paulo tem um dos GAECOs mais atuantes, não mais atuante, no combate ao crime organizado, à criminalidade digital, criminalidade informática, que é o Cyber GAECO. Olha, aqui são, se não me engano, 15, 16, eu não me recordo agora a conformação atual, mas o GAECO do estado de São Paulo, ele é, sem dúvida nenhuma, o maior do país, né? É o maior GAECO do país em termos de quantidade de integrante e, sem dúvida nenhuma, em termos de quantidade de trabalho. E o GAECO está mais focado na questão do crime maior, né, assim, um crime da organização criminosa, não tanto os crimes mais comuns, assim, do cotidiano, digamos assim. Sim. Não passam por ali, né? Como o próprio nome da sigla, né, revela, Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado. Só crime organizado. Então o foco realmente é o crime organizado, que são demandas que reclamam, obviamente, um trabalho de investigação
mais detalhado no sentido de lançar mão de técnicas de investigação não muito comuns, porque isso é lógico, né? Você não vai fazer uma investigação, por exemplo, de um furto da mesma maneira que você vai fazer a investigação de uma organização criminosa que se dedica ao tráfico de drogas ou uma rede de corrupção, por exemplo, né? Obviamente que na seara das estruturas organizadas criminosas, que são as organizações criminosas, há necessidade de lançar mão de técnicas mais invasivas da intimidade alheia em razão do fenômeno criminológico que elas são. Ser um fenômeno muito mais complexo, estruturado, com mais pessoas, com divisão de tarefas. Tudo isso reclama, obviamente, do Estado uma atuação muito mais profissional até mesmo e mais detalhada nas investigações. E o GAECO ele tem apoio das polícias também. Sim, o GAECO atua em parceria também com as polícias, pode realizar a investigação só o próprio GAECO, né? Mas o comum hoje em dia é realmente as parcerias com as polícias. Afinal de contas, nós temos que pensar sempre, eu gosto de um pensamento de que nós estamos falando de crime organizado. A criminalidade se organiza numa estrutura para a prática de delitos. Então, eu entendo que o Estado tem também que se organizar, conversar entre as forças de segurança pública para que juntos possam produzir muito mais em prol da defesa da sociedade. A gente vai voltar no GAECO, mas eu vou comentar aqui um assunto. O senhor falou, por exemplo, de algum trabalho burocrático, né, do promotor de justiça ali, que vai receber a denúncia, decidir, estudar ali os casos. Uhum. E a atuação, por exemplo, em audiências ou num júri. Conta um pouco dessa atuação, entre aspas, na prática ali. Depois que há o oferecimento, o que nós chamamos da petição inicial acusatória, que é interessante, que ela tem um nome próprio, um nome específico, que não é um nome que o pessoal que não é dedicado à área jurídica conhece. Porque se nós falarmos denúncia, vem à cabeça da população o ato de ir à delegacia e revelar a prática de um crime por alguém. Mas não é. No mundo jurídico, em especial no mundo jurídico do chamado processo penal, a denúncia tem uma terminologia muito específica, que ela significa a petição, ou seja, o documento inicial, o documento do Ministério Público, ou seja, o promotor de justiça pode apresentar esse documento, não é outro. Só o promotor de justiça. Então, ou seja, é um nome muito específico. Então, começa com o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público. Aí depois, obviamente, é oportunizado ao réu os mecanismos de defesa que ele tem, a ampla defesa consagrada na Constituição, e é levado o caso para o que nós chamamos de produção de prova oral. Ou seja, a oitiva das pessoas, a escuta das pessoas pelo magistrado, pelo juiz. E isso acontece numa audiência, né? Então, vão ouvidas as testemunhas, e depois interrogado o réu ao final. E o promotor de justiça participa num dos lados, né? E do outro lado, obviamente, vem a defesa. Né? No caso do processo criminal, o promotor de justiça participa. Se ele decidir que vai ter o processo criminal, ele sempre vai participar do lado da acusação, não participa do lado da defesa. Ao contrário, para a população saber, dos advogados que podem atuar também do lado da acusação. É possível que tenha uma vítima que resolva contratar um advogado para acompanhar o processo criminal, auxiliando o Ministério Público no exercício da acusação. Aí nós vamos chamar de assistente de acusação e é o advogado também que vai atuar. Mas o Ministério Público não. O promotor na área criminal só vai atuar do lado da acusação. Mas, repito, com total e plena liberdade para, inclusive, já dentro de um processo, diante do juiz, escutou lá as testemunhas falando na audiência, não se convenceu de que o indivíduo, o réu, tem responsabilidade penal, eu, como promotor, eu não tenho nenhuma vinculação, nenhuma obrigação de pedir a condenação dele. Pelo contrário, eu falo que aí me desculpe a população, mas eu sou apaixonado pelo Ministério Público, e o nome do meu cargo, ele leva a justiça no nome. Então, a única coisa que me vincula é a minha convicção de justiça, no caso concreto. Por isso que eu não tenho nenhuma obrigação de pedir a condenação. Eu posso, dentro da audiência, pedir a absolvição, como foi hoje. Eu acabei de sair de audiências agora, e eu pedi inúmeras absolvições, porque não havia elemento de convicção para condenação também. Agora, com relação ao júri, eu também posso falar com muita tranquilidade, porque eu
minha vida toda, até final de fevereiro deste ano, aliás, mentira, até 1º de fevereiro deste ano, eu fui promotor do júri também. Então o júri também é uma paixão minha. Eu falo que o júri é o palco no qual realmente o promotor de justiça, o advogado pela defesa, é o momento que fala, não é para o juiz. Não é para o juiz que a gente chama juiz togado ou juiz de carreira. Não, porque quem decide é a sociedade. São 7 jurados que são lá colocados, que representam a sociedade. É o momento de contato do Ministério Público, do promotor de justiça, direto com a sociedade que vai julgar. Tem todo aquele simbolismo, tem todo, né, aquele ritual que o júri tem, obviamente, até dos trajes que a gente vê realmente nos filmes, e é assim mesmo como se passa num júri, né? O Ministério Público tem a sua beca, o juiz a toga, o advogado também o seu traje, enfim. E é um palco que é muito bonito. A concepção do júri eu entendo que é muito bonita, porque revela a participação do povo na justiça. Essa tradição dessas roupas vem da questão romana? Ou... vem de muito antigo. Na verdade, não é só no romano, não. Também o direito anglo-saxão também, que é, né, da parte, né, que não é continental da Europa, também tem, né, esses trajes também, né? E é um momento de um simbolismo, de um respeito maior, obviamente, que pelo menos para tentar demonstrar uma autoridade maior. Apesar que eu compartilho do entendimento, eu sempre levei na minha carreira, que a autoridade você não mostra por traje. Não. E você não mostra por título. Uhum. Antes de começar aqui, eu até falei expressamente que eu não queria que colocasse o doutor na frente. Não precisa. Você demonstra autoridade pela sua atuação firme e justa no caso concreto e pronto. Né? Primeiro que a respeitabilidade tem que ser dada para todo ser humano, independentemente do cargo que ocupe ou da função que ele ocupe. Não é porque o indivíduo está na função de promotor, de juiz ou qualquer outra que seja, que merece mais respeito do que qualquer outro profissional. Isso não existe. Na minha concepção de mundo, isso não existe. Então, eu não preciso também, por outro lado, para demonstrar que eu mereço respeito, tá trajado com uma beca ou até mesmo com o terno. Eu confesso que eu odeio ficar de terno, porque a gente mora numa cidade que é um inferno, né? Enfim, apesar que a gente também acho que vai acabar o mundo. Vai acabar o mundo, porque eu nunca vi chover em julho em São José do Rio Preto. E nem fazer frio tanto tempo, né? Porque eu sou Rio Pretense, então a gente sabe, tá falando de Rio Pretense para Rio Pretense. Fazer esse frio em agosto, então, eu não lembro. Não, também não lembro. Eu falo, a gente tá caminhando pro fim dos tempos, porque, olha, é estranho, né? Mas... Rio Preto geralmente faz uns 3, 4 dias de frio num mês, depois mais 3, 4 dias num outro mês e fim, né? Agora tá perdurando assim. Tem ano que eu não deixo de ligar o ar-condicionado um dia, né? Não sei o que tá acontecendo esse ano. Tô falando. É algo... São muitos pecados no Brasil ultimamente. Acho que vai acabar. Apocalíptico. Vai acabar, vai chegar um meteoro, como diziam os dinossauros. O senhor falou do júri, é legal, né? Porque o pessoal... Eu mesmo gosto bastante de ver filme. E... eu não sei se tem alguma diferença. Que o senhor falou uma coisa até bem interessante, né? Que o promotor, ele mesmo pode se convencer de que o acusado ali, né? Ele não tem culpa, não existe prova suficiente, talvez. Mas, assim, o promotor, ele tem esse papel de cutucar, né? Mesmo que ele esteja em dúvida, ele precisa provocar algumas perguntas, alguma questão para ele... E, assim, eu ia perguntar, se nos Estados Unidos existe alguma diferença nesse sentido, porque o que dá a impressão nos filmes é que o promotor, ele vai atacar o tempo inteiro... mas é que no filme tem que ter de um lado ter um sempre, drama, né? Aquele que acusa, aquele que defende, né? Olha, essa questão de cutucar ou de tentar cavar alguma coisa que não exista, isso não existe. Isso não existe. O que acontece é o seguinte, né? Nós trabalhamos num meio, na minha ótica, muito arcaico de convencimento, que é o papel. Uhum. O papel, ele é frio, né? Então, por vezes, aquilo que a pessoa falou lá para o delegado foi colocado de uma maneira na escrita que deu uma compreensão diferente, enfim, né? Então, lá no júri é o momento que nós, não só o promotor, o advogado também, tem que lutar para o esclarecimento daquilo que é a verdade. Uhum.
pelo menos eu, como promotor de justiça, eu não estou preocupado se, ao final, vai ser absolvido o réu. Não, porque eu não me contentaria, pelo contrário, eu me puniria em pensar que eu seria capaz de lutar para a condenação do inocente. Não é para isso que eu passei no concurso, que eu sou promotor de justiça. Sim. Eu sou promotor de justiça realmente para disseminar a justiça e a proteção da sociedade. Agora, o que acontece é que não adianta, né? A defesa e o réu... Ela vai tentar explicar. Ele acaba, né? Trazendo, e muitas vezes para os autos, pontos que não tem nada a ver com a prova. Por vezes atacando a vítima. E no direito penal, eu falo que a função maior do promotor de justiça, do Ministério Público, é defender a vítima. E uma coisa que eu nunca vou aceitar, e se quiser me ver bravo, é atacando uma vítima. Todo mundo fala que eu sou muito bravo, mas assim, é alguém num processo que queira atacar a vítima. Cara, a vítima é vítima. Ela é vítima, no ponto. Ah, mas se a vítima fez alguma coisa de errado, então você pega, tira essa coisa de errado, processa ela em outro processo. Uhum. Não nesse. Nesse ela é vítima. Ela merece o respeito. E se houver elemento para considerar que realmente o agressor tem que ser culpado, ele vai ser culpado. Agora, atacar a vítima, nunca. Nunca. Sim. Mas eu digo também assim, no sentido de... talvez a palavra que eu usei errado, mas não, elucidar. Quando você quer elucidar, você vai ter que... Porque, às vezes, aquele autor daquele crime, às vezes ou sempre, né, provavelmente, ele quer se livrar. Não vai medir esforços para não ser responsabilizado. Isso, essa é a verdade. Sim, todo órgão que precisa produzir a prova, ele precisa ser um pouco cão perdigueiro. Tanto que, só um termo técnico que a gente usa no direito processual penal, é persecução criminal. A persecução criminal é isso, é a atividade de perseguir o elemento de convicção para alcançar uma responsabilização penal. Mas quando eu digo perseguir, não é produzir. Uhum. Perseguir significa ir atrás do elemento e não produzir o elemento. Eu uma vez, até começando nas minhas histórias de Forrest Gump, uma vez numa investigação de crime organizado, né, eu fui representado na minha corregedoria porque o investigado falava que eu estava perseguindo ele. Minha resposta foi, lógico, é o meu papel. Se eu não estivesse perseguindo no âmbito da persecução criminal, eu estaria prevaricando, estaria praticando um crime. Porque tendo elementos para eu produzir de convicção, é óbvio que eu tenho que produzir esses elementos de convicção. Eu só estou fazendo o meu papel. Não é? Mas isso, obviamente, que você nunca pode exceder. E quando eu digo exceder, é passando daquilo que é permitido fazer dentro de uma investigação criminal ou dentro de uma atuação no processo. Tá? O senhor falou de alguns estudos que o senhor teve fora do Brasil. Conta um pouquinho disso. Eu falo que eu só sou promotor porque antes de ser promotor, eu fui e continuo sendo professor. Né? E eu saí da faculdade e no mês seguinte que eu me formei, eu já comecei a dar aula, na verdade, em curso preparatório para a prova da ordem, em direito penal. O direito penal me acompanha desde o início da minha atividade como docente. Né? E eu realmente sou um apaixonado por estudar e principalmente por lecionar. Eu acho que o lecionar é uma das coisas mais belas que a gente tem. Quando a gente consegue, né, formar um indivíduo, ter uma formação cultural, uma formação profissional, isso daí, para mim, é extremamente gratificante. E ainda quando você conjuga isso com estudos acadêmicos, que é possível você deixar para a posteridade alguma coisa produzida, um livro, uma obra, eu realmente sou apaixonado por isso, em pensar que o que eu penso, que eu escrevo, vai ficar. Uhum. Aí eu vou passar. Né? Meu corpo vai passar nesse mundo, mas as minhas ideias podem permanecer. Então, de paralelo ao Ministério Público, eu me dedico também, obviamente, à atividade acadêmica, e agora em diversas áreas. Né? A minha área principal realmente é o direito penal, sempre foi.
e com foco específico no estudo do crime organizado, e agora no âmbito do doutorado que eu faço na Espanha, em Salamanca, voltado para a atividade de inteligência, para combater a criminalidade organizada, pelo Ministério Público. É bem recortada a minha tese. Mas eu também, nos últimos 10 anos, eu acabei também enveredando para a seara da aplicabilidade do que a gente chama da contra-inteligência, que é uma área que a gente chama de segurança institucional das instituições. Aí junto tem um paralelo, por exemplo, com a segurança corporativa das organizações privadas também, mas no âmbito da segurança que a gente chama de segurança institucional são os entes públicos. E no caso, eu fui o coordenador da área de segurança nacional do Ministério Público de São Paulo. Basicamente criei a área de segurança do Ministério Público de São Paulo com a conformação que ela tem hoje. Isso que me levou a esse conhecimento outro na área de inteligência, na área de contra-inteligência. E também nos últimos 8 anos, pelo menos, eu me dedico muito, de maneira muito intensa, à área que me levou também ao direito digital, mas que é a proteção de dados pessoais. Inclusive, eu tive a grata satisfação de ser um dos autores da resolução 281 do Conselho Nacional do Ministério Público 2023, que é a resolução que disciplina toda a proteção de dados pessoais no âmbito do Ministério Público brasileiro. E no último ano ainda, eu estive dedicado, na verdade, também no órgão máximo de gestão do Ministério Público, lá em Brasília, que é o Conselho Nacional do Ministério Público, a área de prevenção e enfrentamento aos atos de improbidade administrativa e também aos atos de corrupção também. Então, ou seja, são muitos pontos que eu acabo gostando no âmbito acadêmico, porque eu gosto de novos desafios, eu gosto de estudar novos temas também e me aprofundar naquilo que sempre em prol do objetivo final, que é tentar aprimorar um pouco a proteção da sociedade. Porque se a gente observar todas as minhas áreas de atuação, decorrem da mesma premissa, a segurança. A segurança é o mesmo foco. Então, quando a gente aplica o direito penal, em última, finalisticamente, funcionalmente falando, nós estamos protegendo a vítima. Né? Quando nós pensamos na atividade de inteligência, quem vai estudar atividade de inteligência, raiz da atividade de inteligência é a segurança, começando na inteligência militar, na inteligência de Estado, para proteger o Estado. Produção de conhecimento para proteger o Estado. Né? Se você for para a da segurança institucional, para proteger um órgão público, a segurança corporativa, para proteger uma corporação. Proteção de dados pessoais, exatamente para proteger os dados pessoais. Ou seja, todo o meu estudo desenvolve dentro da teoria da segurança. Eu até escrevo a respeito dela, um pouco no meu livro também, a respeito do que é a segurança como direito fundamental do indivíduo. Nesse quesito, a inteligência, para quem está assistindo, é muito parecida. Qual que é a diferença, por exemplo, do que é inteligência e do que é investigação? Essa é uma seara que é muito complexa até para o operador hoje em dia, né, das investigações, enfim, para os órgãos de persecução criminal. Ixi, mas aí, Martino, eu vou te falar que esse é um ponto central da minha tese, tanto que eu começo, depois que eu faço uma apresentação dos malefícios da criminalidade organizada para a sociedade atual, para os direitos fundamentais, quando eu entro no tema inteligência, eu começo falando exatamente desse ponto. O que é a inteligência? O que é a atividade de inteligência? Porque hoje em dia, inteligência, você tem inclusive no âmbito privado. Por exemplo, autarquias, que não são privadas, obviamente, mas por empresas têm órgãos de inteligência. Né? Você tem inteligência nas polícias. Agora, o que tem a ver essa inteligência com a ABIN? Que é a Agência Brasileira de Inteligência. Né? O Ministério Público tem inteligência. É muito importante para a compreensão do que é inteligência você distinguir realmente daquilo que não é inteligência. Né? A inteligência, ela se baseia, é uma premissa dela, e é uma premissa indissociável da inteligência, o secretismo. Não tem como ter inteligência sem ter o segredo na sua atividade. Porque a inteligência, ela é a atividade que vai buscar, que vai alcançar, acessar algo que chama dado negado. É aquele dado, aquela informação que seja o interlocutor, seja o ponto de guarda da informação, não te permite acessar.
Então você tem que desenvolver técnicas específicas para acessar esse dado. E é óbvio que essas técnicas não podem ser reveladas, sob pena da técnica sequer ter mais efeito no futuro e você não conseguir desenvolver atividade de inteligência. É óbvio que no âmbito, quando a gente pensa numa investigação criminal, não há secretismo. Não pode haver, porque na investigação criminal nós temos o chamado devido processo legal. Então o réu tem que saber os elementos de prova que são produzidos pela acusação. E aí eu vou falar que se a gente fosse entrar nessa seara, teria que ficar, sem brincadeira, um episódio de pelo menos umas 4 horas, né, para tentar explicar tudo que norteia a diferença entre uma investigação de uma atividade de inteligência. Por vezes, o que acontece, né, nos órgãos policiais, no Ministério Público, é que nós temos um setor de produção de conhecimento. Produção de conhecimento específico para a investigação. E que tem o nome de inteligência. Mas não é a inteligência pura. É a inteligência pura. E aí que é interessante porque tem algumas atribuições de investigação que elas são exclusivas. Então, mas tem outros lugares, por exemplo, já a inteligência você pode ter em outros... Vou tentar dar um exemplo. Polícia Civil, o Ministério Público pode fazer investigação, mas a Polícia Militar, por exemplo, a Guarda não pode fazer uma investigação, mas poderia ter um setor de inteligência para levantar informações, porque se até o particular pode então, ter... É que depende da concepção que se dá para o termo inteligência. Uhum. Se você entender como inteligência, como setor interno de produção de conhecimento, para demandas internas, para a proteção da própria instituição, não é? Por exemplo, a realização de um estudo social, de quem vai ingressar na instituição, a instituição precisa saber quem é o candidato. Uhum. Toda essa gama de conhecimento produzido, você vai chamar, se quiser chamar de inteligência, entenda que a inteligência, talvez a inteligência pura, ela pode não ser, porque a inteligência pura, ela tem secretismo e algumas atividades não podem ficar acobertadas pelo segredo absoluto. Então há um problema que a gente chama em direito, eu não quero ser muito técnico aqui, mas de delimitação da natureza jurídica do Instituto. Dependendo de qual concepção você vai dar, você vai poder chamar de inteligência ou não. Mas o que eu posso falar para o pessoal que está nos assistindo e ouvindo é que a palavra inteligência é muito usada, pulverizada hoje em dia em diversos órgãos. A questão é saber os limites que o órgão vai ter para empreender essa atividade. E eu tenho uma conclusão. Só pode ter atividade de inteligência mesmo pura os órgãos do Estado. Particulares, nunca. Não é possível. O senhor falou da atualização do crime, né? A parte cibernética e tudo. Isso é uma questão, assim, pertinente, né? Porque o crime ele vai se atualizando, vai tendo tecnologia, o Estado tem que ir também crescendo, né? É que nem uma guerra. Um compra uma arma, o outro compra uma arma mais forte, né? E também vai se atualizando o crime na questão de, né? Eu vejo assim, alguns anos atrás, a gente via muito... Vou dar um exemplo. Muito crime, assim, roubo a caixa eletrônico, furto a caixa eletrônico, mas com, né, o pessoal explodia, ou um roubo que nem teve do Walmart aqui em São José do Rio Preto. E hoje eles estão, acho que tá indo para uma atuação meio cibernética, né? Porque tá vendo muito crime agora de estelionato, de invasão mesmo, cibernética. Então o crime ele tá meio que também se mudando um pouco, assim, né? Sempre. A criminalidade sempre está em processo de mutação e de desenvolvimento de novas técnicas para conseguir o que quer, né? Que é a sua vantagem, que sempre, geralmente vai ser uma vantagem econômica, quando a gente fala em criminalidade organizada, né? E o Estado, é engraçado, porque algumas vezes eu vejo algumas notícias que circulam, parece que por quem escreve que não vive no mundo que a gente vive, né? Vive na sua bolha, né? Que nunca viu uma criminalidade realmente, né? Que fala mal dos órgãos de persecução. Olha o que eu tô falando, dos órgãos de persecução. E fala assim, mas o Estado sempre está correndo atrás do criminoso, né? Olha só, tá vendo como essa organização se desenvolveu e o Estado sempre atrás. Mas é lógico. Se eu, nos meus 10 anos de GAECO, se eu tivesse o dom da antecipação do que o criminoso ia fazer, eu imagino o que eu teria de... Mas não tem esse dom ainda. Tinha um filme
que é do Tom Cruise, que tinha uma... Minority Report. Isso, né? Que tinha... Nem no filme deu certo, entendeu? Então não tem essa. A atividade do Estado na área criminal é persecutória. É realmente tá atrás, não tem jeito. Por quê? Porque o criminoso, ele vai cada vez mais desenvolver técnicas para que o Estado, que é responsável pela sua responsabilização, não saiba o que ele está fazendo. E para isso, ele se aproveita muito da evolução, da revolução tecnológica, principalmente dos meios de comunicação e de informação. Quando eu dou aula de criminalidade organizada e em especial de facções criminosas, exemplo, a maior, né, o PCC, aliás, no meu livro tem um item também que eu falo o quanto a evolução das tecnologias da comunicação contribuiu para a expansão do PCC. Isso é lógico. A criminalidade organizada, ela precisa, ou o cabeça da organização, ou os cabeças, os gerentes, enfim, vamos colocar o nome que queira, precisa passar as ordens para os executores. É óbvio, não é? E um meio de passar ordem normal, sem nenhum mecanismo, sem nenhum interposto mecanismo, como nós estamos aqui, cara a cara, eu passo a ordem. Só que quando a gente se reúne, eu e você, né, as técnicas normais de investigação, uma campana, um acompanhamento, pode ver lá, fotografa, os dois estão juntos. Né? E é óbvio que a partir do momento em que surgem os mecanismos de comunicação, como principalmente isso aqui, que eu gosto de falar que é o novo órgão do ser humano, porque se você perde, parece que você perdeu um rim. Nós já somos ciborgues. Exatamente. Não, parece que você perdeu um rim. O desespero que você fica, né, quando você perde um celular. Né? O celular, ele veio para facilitar a nossa vida. Não o celular, a tecnologia lá. A tecnologia é linda, a tecnologia é espetacular. Por causa da tecnologia que está sendo possível nós realizarmos esse podcast, comunicar com muitas pessoas à distância, com quem quiser, vai ficar na rede mundial de computadores, né? A informação vai chegar. Mas, por outro lado, a tecnologia ela pode ser usada pelas mentes também criminosas. Então, vai ser usada a partir do momento que surge tecnologia que facilita a comunicação entre a cúpula de uma organização criminosa com o executor. Se nós pensarmos no PCC, que a cúpula é no presídio, precisa conversar fora do presídio. Imagina o tanto que isso ocasiona a expansão das atividades delituosas. E ainda vem mais tecnologia. Vamos colocar, por exemplo, tecnologia criptografia. Criptografia, que é uma técnica empregada para que a comunicação, para que a mensagem, para que o teor da comunicação não seja revelado por quem, né, possa, por terceiros. Né? Não é de agora, as técnicas de criptografia são antigas, foram empregadas principalmente na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, né, com a máquina alemã chamada Enigma, se não me fala a memória, tem até um filme a respeito disso, né? Acho que é o Jogo da Imitação, uma coisa assim. Para quem gosta da matéria, é muito interessante, né? Que é um grupo de cientistas. Um computador gigante, né? Para tentar decifrar a máquina. Para decriptar a máquina. E na época era uma criptografia muito simples. Hoje em dia nós temos a chamada criptografia assimétrica ou de ponta a ponta. Né? Isso garante o quê? A confidencialidade da comunicação. E, junto, provavelmente, a possibilidade de não saber quem são os interlocutores. Porque você não intercepta mais a mensagem. Pra gente é bom? É bom. Lógico. Ontem eu estava dando aula disso na graduação, falando isso. É bom para nós. Todo mundo quer a manutenção da sua intimidade, da sua privacidade. Não é? Mas, por outro lado, é óbvio, né, a criminalidade usa também. E isso dificulta e muito a responsabilização, a identificação de quem é o autor, ou até a identificação dos planos que estão sendo empreendidos no seio de uma organização criminosa. Então, hoje em dia, a tecnologia ela é um aliado nosso, da nossa sociedade, mas também para a criminalidade organizada também é. Não é à toa que o Código Penal espanhol ele coloca como uma hipótese de aumento da pena se as organizações criminosas utilizam tecnologias avançadas para suas práticas criminosas. A punição é maior. Punição é maior. Pelo Código Penal espanhol. Já que a gente falou do livro, fala um pouquinho do livro. Faz um jabá aí do livro. Meu livro, ele é resultado da conjugação da paixão pelo estudo com o Ministério Público. Na verdade, tudo que eu produzo academicamente é revertido
não ao Ministério Público, mas à sociedade, né? Então, isso foi pensando em tanta experiência ao longo de 10 anos angariada, realmente combatendo o crime organizado, em especial facção criminosa. Quando eu falo facção criminosa, nós aqui no estado de São Paulo, o primeiro comando da capital, o PCC. Então, isso acaba trazendo para a gente uma expertise grande em termos práticos. Mas eu entendo cada vez mais que não adianta nada a ótica só prática. A gente precisa conjugar com a ótica acadêmica. Em especial no direito penal, que é uma matéria muito difícil. Eu falo que a parte geral do direito penal, na minha concepção, é a mais difícil de um curso de direito. Então, nós precisamos cada vez mais, para poder prestar um serviço protetivo à sociedade mais eficaz, nós precisamos cada vez mais evoluir também no aspecto acadêmico, conjugando com a prática. É isso que eu tentei fazer com o livro. O livro é um estudo, ele é resultado do meu estudo do mestrado, que eu fiz na Universidade de São Paulo, na USP, e realmente é sobre um estudo sobre o primeiro comando da capital. Só que é engraçado que muitos me falam, que legal, eu quero ler o seu livro, e a pessoa nunca teve uma ótica, um estudo jurídico. Não há problema, óbvio, todo mundo gostaria que todo mundo comprasse, óbvio, né? Porque eu gosto que as minhas ideias sejam disseminadas, porque lucro mesmo não dá nada, viu? Mas enfim, mas é muito difícil para o leigo, porque o leigo geralmente vai com aquela cabeça dos livros que sempre existiram no mercado sobre o PCC, que são livros jornalísticos. São livros contando os casos do PCC, histórias do PCC. E o meu livro, ele tem uma parte que é mais tátil, é mais fácil compreensão, que é a parte inicial do livro, quando eu falo das questões sociológicas, antropológicas, de desenvolvimento, técnicas de desenvolvimento da organização criminosa. Mas a parte que eu realmente queria chegar, que era para fornecer um embasamento acadêmico para que nós possamos evoluir no combate ao crime organizado do PCC, que a gente chama de dogmática penal, que é uma parte muito difícil. Aí, para o leitor leigo, é bem difícil a compreensão, em especial do capítulo 4, né? Mas eu tentei no livro demonstrar o porquê o PCC é uma organização criminosa, quais são os seus contornos. Na verdade, eu começo falando a respeito da própria configuração de uma facção criminosa, explico porque é uma espécie das organizações criminosas, uma espécie muito peculiar. Depois eu passo pela análise realmente sociológica, comparando o PCC com o que eu chamo de antecedente histórico correlato, que é o Comando Vermelho do Rio de Janeiro. Inclusive os lemas iniciais são os mesmos, paz, justiça e liberdade. A forma como surgem é a mesma também, não é? De tomada pela força do ambiente carcerário, com muita violência dentro dos presídios. A mesma maneira de convencer quem está ao lado, que é o outro preso, a se unir. Tanto que há um simbolismo muito grande. Chamar o preso que está do lado de irmão, a mulher do preso de cunhada, falando que pertence à mesma família ou ao mesmo partido. Tudo isso é um simbolismo para agregar pessoas. Tanto que a teoria sociológica do gregarismo. A partir do momento em que nós nos unimos, é óbvio que a potencialidade aumenta para alcançarmos o que nós almejamos. Tem né? rituais também, né? De iniciação. Ritual de iniciação. Tinha os batismos, né? Batismo. Como eu estou desvinculado agora das investigações há um bom tempo, eu não sei como é que permanecem os batismos. Mas era obrigatório o batismo no passado também, né? O batismo é uma questão, um momento no qual se passam as normas da facção criminosa também, né? Enfim, era isso. Isso também tem na máfia, tem nos cartéis colombianos, mexicanos também. Mas o simbolismo é muito forte e é o simbolismo para agregar mesmo. E a questão de falar, olha, veja bem, nós estamos aqui no mesmo ambiente. Nós temos os mesmos inimigos. No caso do início do PCC, os inimigos eram os mesmos. Quem? As outras facções criminosas e o Estado. Sempre o Estado opressor. Por que eu falo eram? Porque o PCC dizimou, esse é o verbo correto, as outras facções criminosas. Então ele é hegemônico hoje em dia. Né? No Estado ou no Brasil? No Estado. No Estado. No Brasil ainda ele encontra a oposição em outras facções locais, em algumas regiões, e principalmente houve uma guerra e ainda agora entraram um pouquinho em trégua ou não,
mas a partir de 2017 uma guerra daquele que era uma facção muito parceira, que era o Comando Vermelho. Aí uma guerra sanguinária começou, e pelo que os estudos revelam, pela disputa principalmente das rotas de tráfico do norte, entre o primeiro Comando da Capital e o Comando Vermelho. Eu não sei se se recorda, eu lembro bem por quê. Porque eu depositei a minha escrita do mestrado em novembro, se não me engano, de 2016. 2017, bem no final do ano, 1º de janeiro, ou 31, bem na virada do ano, entra em guerra o primeiro Comando da Capital, o Comando Vermelho. Aí eu falo, Deus, a minha escrita já está desatualizada. Já. Porque eu escrevi que o PCC e o Comando Vermelho eram realmente como eram. Inclusive nos estatutos falando que é parceiro do Comando Vermelho. Aí eles vão lá e entram em briga. Falam, poxa, já vou ter que atualizar se eu quiser lançar o livro, né? E aí, tanto que eu demorei para lançar o livro. Porque eu fiquei 1 ano atualizando. Em razão dos últimos episódios que estavam acontecendo, né? Essa guerra entre o PCC e o Comando Vermelho. Puxa, agora, se o senhor tiver tempo, ainda vamos longe, hein, com esse podcast, que eu sou interessado nesse assunto de organização. Mas qual que é o nome do livro? E quem quiser comprar, por exemplo, tem disponível onde? Olha, ele é vendido tão somente na internet. A editora é Dialética. Ela vende pela internet. Entra lá, compra, eles mandam o livro. E chama PCC, Primeiro Comando da Capital. Aí tem outros nomes lá, mas se você jogar PCC e o meu nome, João Santaterra, vai aparecer o livro, com certeza, né? Porque o livro acadêmico, de doutrina acadêmica, o meu foi o primeiro que surgiu, realmente. Tem muito livro, repito, jornalístico, bastante, que eu me pautei, livros sociológicos, antropológicos, mas livros jurídicos mesmo, uma análise jurídica, o meu foi o primeiro que existiu. Legal. Aproveitando aqui, antes da gente continuar o papo, a gente vai presentear o senhor, né? A QAP Brasil, que é a nossa colaboradora, a caneca preta fosca aqui, a QAP Brasil, loja de armas e munições, nossa colaboradora, e o símbolo também do Poliscast, para o senhor lembrar aqui do episódio. E ainda tem aqui, eu tenho uma coleção de canequinhas, ela vai ficar lá na minha coleção de canecas, que eu adoro canecas. Adoro. É muito bacana esse presente que o pessoal usa mesmo. Exatamente. E aproveitando também, falar da QAP Brasil, loja de armas e munições, aqui de São José do Rio Preto, né? Tem 2 lojas, uma na Avenida Getúlio Vargas, próximo ali da UPA Tangará, e uma próximo na Avenida Constituição, próximo ao CPI 5. E também o site www.armasqapbrasil.com.br. Lá vende armas, munições, é a campeã de vendas já no Brasil. Promoções imperdíveis sempre nas lojas e no site. Eles têm também o clube de tiro, fica lá em Badibacite, com pista IPSC, com os padrões da federação. Funciona até às 22 horas de domingo a domingo. Quem é de outro clube pode utilizar uma vez para conhecer de graça. A QAP Brasil fornece também um desconto de 50% a qualquer policial, qualquer pessoa que esteja na área da segurança pública. Lá, pista automatizada, climatizada, ambiente familiar com quadra de vôlei, área de lazer. E, você sabe, o melhor custo-benefício, não é à toa que eles são campeões de vendas e o atendimento excelente da QAP. Beleza? Obrigado, QAP, a nossa colaboradora do podcast. Voltando aqui, doutor, eu tenho uma obsessão, tem hora que eu fico obcecado por um assunto, aí eu fico querendo saber, ler. Então eu vi todos esses filmes, eu acho interessante, assim, não é interessante o mal que eles fazem, obviamente, mas a formulação dessas organizações criminosas, e tem uma diferença, né? Por exemplo, o Jogo do Bicho é uma máfia muito forte no Rio de Janeiro, e ela é bem diferente, né? Mas o PCC, ele veio realmente de dentro da cadeia, né? Sim. E aí ele eclodiu. Hoje eu não sei nem sei, até ia perguntar isso pro senhor, se realmente quem manda desculpa o palavrão, na porra toda é mesmo o Marcola, esses personagens ficaram famosos aí. Olha, depende da concepção de crime que a gente vai adotar, né? O PCC, ele tem todo o simbolismo, tem todo o receio da população, principalmente em razão, aliás, não sei se em razão, porque a nossa sociedade brasileira, ela padece de um apagão de memória coletivo, né? Porque eu sempre pergunto para meus alunos, assim, sempre a resposta é a mesma. Você lembra o que aconteceu em maio de 2006?
Aí vem aquele cri, cri, cri. Lembra? Aquele negócio lá. Os ataques lá do ônibus, Os tudo. ataques do PCC. Quem é da segurança pública vai lembrar. Os ataques do PCC. Maio de 2006 foi o mês que eu virei promotor de justiça. Eu até escrevo na introdução do meu livro que é óbvio que eu ia me dedicar ao combate ao PCC. Não tinha outra forma. Por quê? Para terem uma noção, até conto um livro que nós temos que fazer exames psicotécnicos, assim, e lá em São Paulo, obviamente nós somos do interior, o pessoal não conhece muito, mas lá no centro de São Paulo, a Sé, Catedral da Sé, um pouco para cima tem a sede do Ministério Público, né, que fica na rua Riachuelo, esquina com a Brigadeiro Luiz Antônio. Descendo a Brigadeiro Luiz Antônio vai cair na Maria Paula. Nós estávamos ali na Maria Paula para fazer esse exame psicotécnico e era para depois nós subirmos, simplesmente andarmos para a direita e subir a Brigadeiro, um quarteirão grande, mas um quarteirão, e ir ao Ministério Público para conhecer a sede do Ministério Público, aqueles que tinham sido aprovados nesse concurso. E estávamos lá, todos felizes, né? E principalmente nós que não éramos ainda da área responsável pela segurança pública. Mas tinha alguns amigos que já eram da área da segurança pública, porque já eram ou policial, militar, poucos, mas muitos delegados. E já estava acontecendo o Maio Sangrento, que é esse episódio que é a maior vergonha da segurança pública paulista, que foi em maio. E nós estávamos lá e começou a chegar informação nos aparelhos celulares dos colegas delegados, falando para dobrarem a atenção, a segurança, porque as informações que estavam circulando é que seria noite de ataques em delegacias, em bases da polícia, enfim, e colegas preocupados. Outros, como eu, confesso, que não estava na área de segurança pública, né, não tinha percepção do risco ou do problema, a gente não estava muito antenado. Até que, num determinado momento, avisam o órgão lá que estava sendo responsável pelo exame que era para mandar todo mundo embora. Por quê? Porque chegou a informação, certamente de órgão de inteligência, que ia ter ataque na sede do Ministério Público. A sede principal do Ministério Público, que fica lá na rua Riachuelo. É um prédio histórico, inclusive. Né? Não era para irmos para lá, era para ir embora. Rapaz, do tempo que a gente demorou para deglutir a informação, eu fui sair para ir embora, tava eu e duas colegas de concurso do interior também. Eu tinha ido lá para fazer a prova e eu ia voltar para São José do Rio Preto. A prova, no exame, né? Psicotécnico. E, obviamente, ia voltar de bumbão, né? De ônibus, né? E o ônibus sai lá em São Paulo, vocês conhecem, do terminal Barra Funda. E eu estava no centro. Então, como que eu ia chegar no terminal Barra Funda? Bom, ônibus circular, ou táxi, ou metrô, ou a pé. Porque na época não tinha aplicativo ainda de transporte. Olha, não sei se vocês têm a percepção do que é o centro de São Paulo, por volta de umas 5 horas da tarde. A quantidade de gente, a quantidade de carro. Já não tinha quase carro na rua. E nem ninguém na rua a pé. Ônibus passava, não parava no ponto, porque estava lotado. Não tinha táxi livre. Nada. E falaram pra gente, vão embora, mas não sigam para o metrô. Porque o metrô chegou a informação que pode ser alvo de ataque. Nisso, minhas amigas olham, e agora o que a gente faz? Falei, eu não sei. A pé eu não vou, porque eu não sei, eu acho que eu corro mais risco andando na rua a pé do que se eu entrar correndo no metrô, pegar o metrô para ir embora. No tempo que a gente foi no trajeto da Maria Paula até a Sé, que passaria do lado também do MP, queira ou não queira, o metrô da Sé, quando a gente tá subindo, rapaz, passa um blindado do exército com um soldado com uma arma de grosso calibre em cima. Por isso que eu falo, a nossa sociedade não sabe não lembra o que foi aquilo. Aquilo foi terrorismo. E aonde eu comecei minha carreira? Comecei minha carreira no Tribunal do Júri, sendo promotor do júri de Guarulhos. Guarulhos era o epicentro dos ataques do PCC. Principalmente num bairro chamado Pimentas, na época. Foi tamanho o problema que o Estado reagiu de forma bruta, por isso que a gente chama de Maio Sangrento, porque matou muito também, né?
que um colega do Ministério Público foi deslocado para fazer a investigação desses crimes também. E o cargo fica vago. Quando nós entramos na carreira, nós somos promotores substitutos. Então nós temos que cobrir os clarões. E eu entrei, né? Assim, eu falo que a pouca idade te traz a inconsequência e a idiotice, né? Junto, né? Aí falaram, pra onde você quer ir? Que você escolhe? Eu quero fazer júri. Onde tem pra fazer júri? Tem Guarulhos. É lá mesmo que eu quero, porque minha vida eu passei metade dela em São Paulo. Eu fico perto de São Paulo, dá pra ficar em São Paulo ainda? Eu quero ficar em São Paulo. Beleza. Rapaz, não foi uma nem duas vezes que a gente foi mandado embora de Guarulhos, porque falaram, vai ter ataque, vão embora. Vão tacar bomba no fórum de Guarulhos. Você não sabe o que é você sair de carro, cara, e você não vê gente na rua mais. Sabe o que isso é? Isso chama terror. Isso é terrorismo. Toque de recolher, não pode sair na rua. São Paulo estava assim. Não tinha nada. E a gente não lembra disso. No momento que a gente vai combater o crime organizado, a gente se esquece disso que o Brasil passou também, né? A ponto de nós termos uma legislação contra o terrorismo que é extremamente deficiente. Extremamente. Para a legislação de terrorismo, o PCC não poderia se enquadrar. Mas isso é um tema muito técnico, por exemplo, né? Ou seja, foi um momento muito trágico. O PCC implantou o terrorismo, mas, por outro lado, não podemos fechar os olhos que a reação do Estado, das forças públicas de segurança, foi também desastrosa. Ocasionou mortes, muitas mortes na época também. Por isso que ficou chamado como Maio Sangrento. A guarda foi criada em maio de 2006 também. Também? Não teve nada a relação com isso, mas foi também. Olha só. Mas então, e aí nesse sentido, o senhor acredita que realmente o Marcola, esse pessoal, esse personagem, eles ainda comandam ou não? Porque eu vejo bastante que eles estão... Teve aquela expansão, né, de crimes no Paraguai, no tráfico, e depois se envolveu muita gente... Acho que poderosa, né? Até o senhor falou da corrupção, depois eu vou perguntar até onde que a corrupção se mistura com esse tipo de associação criminosa. Então, assim, eu tenho a impressão, né? Não sei se eu já vi em algum lugar ou não, mas que será que realmente o comando vem dali, de dentro da prisão? Ou será que tem pessoas muito mais inteligentes, muito mais poderosas nesse... Olha, a conformação atualíssima, ou seja, deste ano... Eu não tenho informações, porque realmente isso daí você só passa a ter informações quando você está no combate efetivo, né? E eu me afastei desse combate, então eu não sei. Mas assim, o que eu digo é que as facções criminosas como o PCC, elas se caracterizam realmente por ter o centro de comando dentro do cárcere. Sim, né? Óbvio que houve, nas últimas décadas, uma expansão muito grande para as áreas periféricas, né? Inclusive com, né, alguns da liderança também já estando no lado externo, mas sempre foi caracterizado por ter dentro do cárcere a linha de comando maior, né? Eu até defendo no meu livro que a forma como o PCC se estruturou, com tantas regras que foram postas, a cúpula já não precisava mais para determinadas ações da ordem direta, porque criou uma máquina que funciona de forma autônoma e automatizada para a prática de crimes. Isso foi estudado, por exemplo, por um doutrinador, um dos maiores, para mim, doutrinadores da história do direito penal, um alemão chamado Klaus Hoxin. Ele faleceu, inclusive, recentemente, infelizmente, o mundo perdeu uma mente brilhante, e ele criou uma teoria para imputar responsabilidade. Desenvolveu, né? Não criou. Para imputar responsabilidade para esse tipo do que se chama aparato organizado de poder, que funciona de maneira autônoma e automatizada, e é isso que eu concluo no meu livro, que é aplicando essa teoria ao PCC para poder responsabilizar a cúpula também. Agora, com relação à corrupção, o que eu disse, assim, depende, o que a gente vai chamar de crime pior? Não sei qual ótica, cada um tem a sua ótica. Eu vejo um poder altamente destrutivo para a sociedade, por exemplo, da criminalidade que se baseia em corrupção. A criminalidade que se baseia em desvios de verbas públicas, que poderia ser muito bem empregada para o combate da própria criminalidade,
para a atuação nas causas que podem levar à inserção de alguém no mundo da criminalidade, né? Eu atuei em investigações, que eu não vou fazer menção a qual foi, mas eu garanto que são uma das maiores investigações do Brasil, que eu fiquei estarrecido ao ouvir a quantidade de dinheiro que era pago para, a título de corrupção em campanhas eleitorais. Absurdo. Eu garanto que o dinheiro, só numa campanha por uma grande grupo empresarial, poderia, sem dúvida nenhuma, trazer a solução, por exemplo, para a área de educação de grandes centros urbanos. Ou seja, aí você fala, o que é mais destrutivo? Eu ajudei a organizar, fui um dos organizadores de um congresso nacional ano passado em Brasília, que nós tratamos do tema corrupção e improbidade administrativa, e lá falou o ministro Herman Benjamin, que é o presidente do Superior Tribunal de Justiça hoje em dia. E o ministro Herman, com uma espetacular colocação, ele disse que a corrupção mata. E mata. Com certeza. E mata muito, sabe? A partir do momento que você não investe dinheiro para retirar ainda a camada da população que está em estado de extrema pobreza, esse dinheiro que vai para a corrupção mata, sim, junto. Então, assim, o que é pior? Eu não sei. Martino, o que eu vou te falar que é pior? Não. Eu, particularmente, eu entendo que é muito mais censurável um indivíduo que tenha total formação acadêmica, formação como ser humano, oportunidades na vida e que resolve ainda assim enveredar para a prática do crime. Não passo a mão na cabeça de ninguém, pelo contrário, quem me conhece sabe, imagina, muito menos do PCC. Uhum. Eu tô querendo só levar essa concepção de que, para mim, a censura, que já é absurda na organização criminosa, para quem tem todas as oportunidades da vida, a censura para mim é muito maior ainda. Inclusive, também no meu livro eu falo que, colocando a corrupção policial, no caso, por exemplo, se a gente for levar a corrupção policial, no caso do policial, ou do político, ou do membro do Ministério Público, ou do juiz, quem quer que seja que represente o Estado, a prática do crime é muito pior. Porque ele não só ofende pela prática criminosa que ele está tendo, ele também tira ele coloca em descrédito a própria existência do Estado. Coloca em descrédito toda uma instituição. E quando isso acontece, nós podemos caminhar para uma falência do Estado, né? Então é por isso que eu falo que toda corrupção ou todo desvio de conduta interno tem que ser punido, por exemplo, pela instituição. Por quê? Porque você, que é um guarda civil exemplar, eu também que me considero um promotor exemplar, se pega da nossa instituição que faz um desvio de conduta, ele dinamita a nossa credibilidade. Por reflexo. Vai ser falar mal da nossa instituição e, por tabela, da nossa atuação. Sim. Né? E eu acho que para quem é sério e para quem dedica a vida a trabalhar para a sociedade, porque eu falo sem nenhuma preocupação de falar, esse cara é petulante, arrogante. Não. Eu trabalho por dia, umas 12 horas por dia. Todo dia. De final de semana, umas 10 horas por final de semana. Trabalho porque eu tô feliz. Eu faço o que eu amo. Então, não tem problema. E eu só amo por quê? Porque a gente tem uma missão. Nossa missão é defender a sociedade. E aí pegando esse gancho, assim, como o senhor falou, né? Eu também concordo no ponto de que o pior crime eu acho que é, sim, a corrupção. Porque todo o resto eu acho que decorre de uma falta de estrutura. Não todos, não 100%, mas eu digo assim, se não houvesse tanta corrupção, se houvesse mais investimento em educação, esporte, em tantas outras coisas, talvez não teria necessidade de tanta gente presa, não existiria organização criminosa. Eu garanto que se parte do dinheiro da corrupção, eu falo, metade, fosse investido nas condições primárias de vida, saúde, educação, meio ambiente saudável, urbanização, lazeres para escola, para criança, eu não tenho dúvida que o crime seria também metade do que é hoje. Não tenho dúvida disso. E aí uma pessoa que comete um crime, um tráfico, um homicídio, ela tá matando uma pessoa, ela tá matando uma vida, ou duas ou três, mas essa daí tá matando milhões, talvez, né? Sim. É por aí. Eu acompanhei
teve um juiz, né, que foi... O senhor falou dos ataques, teve um juiz que foi morto, né? Foi atacado pelo PCC. Foi antes de 2006. Foi o juiz Machado, de Presidente Prudente. E depois Machadinho, cuidava das execuções criminais de Presidente Prudente. Eu vi um documentário que fala do PCC, tem um promotor, ele é japonês, eu nunca lembro o nome dele. Lincoln Gakia. Ele sempre anda com escolta nosso colega de GAECO, trabalhamos juntos em alguns casos. O Lincoln é um aguerrido colega, dedicou a vida também a enfrentar o PCC, né? Vive sob escolta 24 horas por dia, né? Esses são alguns percalços muito sérios, né, que a vida coloca para quem quer realmente se dedicar à proteção da sociedade. Eu, no meu último ano de GAECO, no último ano só, eu terminei com 4 ameaças. A gente acaba... infelizmente se acostumando até, né? Mas não pode acostumar, porque você não pode nunca baixar o nível de alerta, né? Mas foram 4 ameaças no último ano, andando com escolta também, eu, minha família. É uma coisa que não é o normal da sociedade. A sociedade precisa saber o que a gente passa também, né? Porque muitas vezes os agentes públicos são criticados, e muitas vezes com razão, né? Com razão. Né? E eu não sou um que vou proteger eventual desvio de conduta dentro da instituição Ministério Público nunca. Só que a instituição, ela tem que ser respeitada, todas as instituições devem ser respeitadas, né? E tem também todos os riscos que nós temos, né, para quem é dedicado à área de segurança pública, à área do combate à criminalidade. Isso tem o risco, sim. Né, a questão atrapalha a vida, você tem menos liberdade, né? Você tem menos possibilidade de, algumas vezes você quer revelar alguma coisa da sua vida, da sua família, você pensa, não vou, por exemplo, publicar uma foto, não vou indicar, vou fazer uma viagem, não vou indicar onde eu estou, né? São alguns receios que a gente tem que ter, alguns alertas, né? Apesar que hoje em dia, faz muito tempo que eu estou afastado, então eu já não me considero tanto alvo atualmente, né? Ainda que tem muitos que não esquecem de mim, não sei porquê, porque a nossa atuação sempre foi uma atuação objetiva. Não interessa quem é o investigado, não interessa quem é o réu, interessa o que ele fez. Então, somente isso. Sim. O senhor falou de criptografia. Existe uma dificuldade... na questão, eu lembro acho que já faz um tempo já, mas eu lembro que, por exemplo, a questão de comunicação por WhatsApp, aí o WhatsApp, acho que o pessoal do aplicativo não deixava a justiça ter acesso, teve um problema uma época. Sim, teve episódio. Depois teve um outro, sem querer entrar em polêmica, mas daquela vez de umas empresas com uma treta do ministro Alexandre de Moraes com o Elon Musk, e aí tinha um aplicativo. Tem esse lance, né, da tecnologia, assim, da criptografia, né? Eu vou ter que falar de novo que no meu livro eu trago essa questão. Uma das questões que teve foi realmente um caso, que foi uma investigação realizada no âmbito do PCC para descobrir a questão do empreendimento do chamado Tribunal do Crime. E a comunicação era feita por WhatsApp. Acontece que o WhatsApp tem uma criptografia, que é essa criptografia que eu disse assimétrica, ou de ponta a ponta. E foi solicitado uma ordem judicial para determinar ao WhatsApp o fornecimento de informações. E o WhatsApp falou que não ia fornecer, né? O grupo Meta, na verdade, na época. Não ia fornecer, e simplesmente deu de ombros para a justiça brasileira, a ponto de responder nos autos do processo em inglês, o que é proibido, né? Ou seja, deu de ombros para a justiça do Brasil. E, no caso, o Poder Judiciário, o juiz, ou a juíza que foi no caso, simplesmente falou, então agora fica suspensa a atuação do WhatsApp no Brasil. Porque é um mecanismo pelo qual se está ocasionando a possibilidade de uma morte de uma pessoa, a comunicação, porque para o Tribunal do Crime tem que ter a comunicação, o julgamento feito por quem está preso também, né? Então precisa conversar. Né? E a forma também, antes, quando eu entrei no GAECO, era por telefone, centrais telefônicas, tudo. E a gente ouvia os caras falando o seguinte, tendo um julgamento mesmo, qual é a acusação,
qual é a defesa, qual vai ser a tua sentença. E a sentença é a morte, mas não era morte simples. Morte com tortura. E eu quero ficar ouvindo. O nível de crueldade é alto, né? E o WhatsApp, repito, a tecnologia favorece isso. Então teve esse episódio. Esse episódio acabaram recorrendo, né? E foi por uma decisão, salvo engano, do ministro Lewandowski. Foi afirmado que aquela proibição do WhatsApp operar teria que cair, e caiu imediatamente, né? Por uma decisão liminar. Enfim, é um tema polêmico, porque envolve a questão do direito da população se comunicar, mas, de outro lado, envolve também a questão da segurança pública, né? Eu, particularmente, eu tenho a minha ótica ela é muito mais restritiva no tocante a essa questão da comunicação, porque todo mundo pode se comunicar por outros meios, não precisa ser só pelo WhatsApp. E também tem a questão de respeitar também a instituição, né? Aliás, até a soberania também, porque como é que um aplicativo não respeita a justiça brasileira que está dando uma, né? Na ocasião foi reconhecido que o WhatsApp era um meio importante de comunicação, inclusive utilizado pelo Poder Judiciário pelas intimações, e realmente né? Só que eu penso assim, nós vivemos tanto tempo sem WhatsApp também. Não sei, né? Não sei. Mas assim, eu tenho uma grande amiga, que para mim é dos mais brilhantes na área da tecnologia, e que ela fala que quebrar a criptografia do WhatsApp é muito difícil realmente de ser quebrada, essa criptografia assimétrica. Eu não sou expert em tecnologia, então eu não me meto a tentar afirmar o que é certo ou não. Mas esse episódio ocorreu realmente, e realmente a tecnologia é usada, inclusive, para julgamentos à morte pela criminalidade de uma pessoa. O PCC chegou, hoje, ele acho que chega à casa de bilhões, né? Assim, não sei como estamos em termos de... Mais bilhões, não. Bilhões do quê? De dinheiro? Bilhões não. Não sei também. Não posso afirmar cifras específicas atuais. Mas muito dinheiro. E assim, muito, muito organizado, né? E às vezes eu penso, pode ser até um preconceito, né? Mas... nesses documentários a gente viu o estatuto, aí tinha uns erros de português, umas coisas, o pessoal preso tem baixa escolaridade. Como que chegou a tamanha organização, né? Porque se fala, né, de que tem até agentes públicos envolvidos, pessoas, advogados, juízes, eu não sei até onde é verdade também. Mas como que chegou a tão longe? Se fosse proposital montar uma empresa, juntasse pessoas inteligentes, com alta escolaridade, talvez não teria conseguido chegar tão longe, né? Como é que o senhor acredita que... Mas primeiro que são décadas, né? Atuando. Né? Muito tempo já está atuando, infelizmente, né? Eu lembro que em novembro... Que ano que foi? 2015, 2016, 2015, creio. Eu fui dar uma palestra em Santa Catarina, no Instituto de Santa Catarina, falando exatamente a respeito do PCC. E naquela ocasião eu pontuei a linha de evolução do PCC, como foi, né? E o que o Estado acabou fazendo ou não fazendo, que acabou, de certa forma, contribuindo, né? No início do PCC houve uma negação pela parte do Estado, simplesmente não reconhecendo o tamanho do problema a ponto de tomar providências imediatas. Naquele momento ainda as providências seriam fáceis para matar no ninho, digamos assim. Conforme vai evoluindo, né, vai começando a ter muitos problemas, até que surge a primeira mega rebelião em 2001, se me falha a memória. Aquela cena que, se você der uma busca PCC no Google, vai aparecer uma imagem de presos em cima com uma bandeira Paz, Justiça e Liberdade, um pano branco, escrito Paz, Justiça e Liberdade, no Carandiru. Se não me engano, é no Carandiru, aquela imagem. Era no falecido Carandiru, né? E foi a primeira aparição pública do PCC. Teve uma época que não podia falar do nome PCC, né? Exatamente, né? Era uma negação do Estado. E quando você nega um problema, o problema vai crescendo nas sombras, né? E aí começa o quê? Começa que com as rebeliões que ocorreram, né, em 2006 foi o ápice, né, junto com o ataque do PCC,
muitas rebeliões, né? No linguajar, os presídios virados, né? Isso, para o âmbito político de um Estado, é extremamente tenebroso. Demonstra a fraqueza do Estado, de certa forma. Por outro lado, quanto mais cresce uma facção criminosa, mais difícil fica sendo, obviamente, né, a questão das ações efetivas para ela ser contida. Isso por quê? Porque, repito, qualquer movimento pode levar a uma reação, e a reação vai levar ao descrédito do poder político no tocante às medidas de segurança pública. Apesar que nos últimos anos, muitas medidas efetivas foram adotadas com isolamento da cúpula, nos regimes disciplinares diferenciados, em especiais os RDDs federais também, né, que são medidas que acabaram surtindo um pouco mais de efeito. Mas isso daí não obsta a continuidade da expansão. E a expansão hoje em dia, pelo que eu venho acompanhando, inclusive pelas palavras do que mais acompanha isso hoje em dia, que é o próprio colega, né, o amigo Lincoln Gakia, em razão da simbiose com outras organizações criminosas mundiais, como as máfias italianas também. Então, hoje em dia, ele transcendeu os limites geográficos do nosso país, o limite geográfico do nosso continente, e já opera em conluio com organizações criminosas mafiosas, por exemplo, lá da Itália também. Vamos falar um pouquinho, então, o tempo foi longe, mas a gente falar um pouquinho agora da atuação do senhor hoje, né, na violência doméstica. Fala um pouquinho desse novo... Essa atribuição é nova, né? Eu, na verdade, né, antes de eu vir para São José do Rio Preto, eu fui promotor em Fernandópolis. E apesar de que eu exerci as funções de promotor de justiça em períodos picados, porque por muito tempo eu fiquei deslocado da minha atribuição da promotoria de justiça. Primeiro, atuando no GAECO, né, no grupo, não numa promotoria de justiça, por 10 anos. De imediato do GAECO, eu fui para a Procuradoria-Geral de Justiça, que é o nosso órgão máximo do Ministério Público de São Paulo, para cuidar da segurança nacional, como eu comentei. Aí voltei para a promotoria, voltei já para a promotoria de Fernandópolis, e lá eu tinha atribuição também de violência doméstica, júri, violência doméstica. Agora, com a vinda para São José do Rio Preto, a minha atribuição é exclusiva para a tutela da vítima de violência doméstica, o enfrentamento à violência doméstica. Eu posso dizer que os casos de violência doméstica contra a mulher, hoje em dia, eles são numa quantidade avassaladora. Quando nós temos os plantões, né, os finais de semana, quando recebe as ocorrências, nós verificamos as prisões, né? Vão para o plantão, é preso, vai ter que levar para o juiz de custódia, as custódias sendo realizadas. Hoje em dia tem dias, e não são poucos, que a violência doméstica é metade. Representa metade dos casos. Antes, vamos colocar uns 5 anos ainda, o tráfico ainda estava acima. Hoje em dia, eu creio que a violência doméstica já tenha ultrapassado em termos de proporção da quantidade de crimes que tem hoje em dia. Ou seja, é um câncer. É um câncer. Esse câncer precisa ser erradicado, né? E só vai ser erradicado, eu tenho a efetiva convicção, por alguns pilares sendo seguidos. Primeiro, com o que a gente já faz, que é com o efetivo combate, né? E a efetiva responsabilização do agressor. Mas só isso não resolve. Ele vai perpassar, a solução perpassa de maneira intensa a conscientização da vítima, dos seus direitos, a conscientização da vítima do que ela está passando, porque ela por vezes não percebe que ela está num ciclo de violência e que ela não consegue sair desse ciclo, dar o primeiro passo para sair. A conscientização da sociedade de que não é normal. Não é normal agressão dentro do seio familiar. Não. Isso é o cúmulo, é o ápice da falta de respeito entre o ser humano, né? Óbvio, a agressão pode ser de um ou de outro, não há problema. Só que o que a gente vê rotineiramente no âmbito forense é o homem agredindo, né? E por vezes agrediu por quê? Porque perdeu a cabeça, entrou numa discussão, você se sente desrespeitado por alguém, nada justifica bater. Nada. Absolutamente nada. Se uma pessoa te agride,
busque as providências para responsabilizá-la por isso, né? Em especial se a pessoa for uma pessoa que tem uma forma física muito mais inferior que a sua, muito mais forte, né? O teu poder de reação vai ser destrutivo muito mais do que a agressão que você venha a sofrer. E ainda digo mais, se não está mais aguentando conviver no ambiente que você tem com a sua companheira, ninguém te prende. Você não está preso. Larga. Agora, se você resolver partir para o âmbito da agressão, o Estado vai estar lá para te punir. Não tenha dúvida. Essa é a questão simples. Então, nesse contexto, a população também tem que entender que se constata, se tem notícia de casos no qual uma mulher está padecendo de violência constante em casa, está nesse ciclo de violência, não precisa pensar que vai interferir onde não é chamado. Não. Hoje em dia é uma questão de segurança pública crônica a violência contra a mulher. Então, precisa do engajamento de toda a sociedade para isso. E isso acontece, obviamente, pelo desenvolvimento de campanhas, né? Nós, na Promotoria de Violência Doméstica, nós estamos sempre muito próximos a diversas políticas públicas de prevenção, orientação e conscientização a respeito do problema também. Estamos no mês de agosto, né? Agosto, que é chamado Agosto de Lilás, que é um mês no qual ele é dedicado para falar a respeito desse problema. Terminaremos o mês no dia 30 com uma mega ação. Uma mega ação, convido a todos e a todas para participarem também. Será uma ação festiva e uma ação no qual terão vários serviços assistenciais à mulher. Também será no Shopping Cidade Norte, no dia 30 de agosto, das 9 às 14 horas. Vão muitos órgãos assistenciais, muitos serviços da prefeitura. A prefeitura disponibilizou uma enorme gama de serviços assistenciais também que serão prestados nesse dia. A prefeitura ela é uma parceira imprescindível dessa ação, mas essa ação ela é encabeçada por um projeto que chama Projeto Aurora, que ela tem o Ministério Público como um dos integrantes também. Ela é formado pelo Ministério Público, a OAB, um grupo de advogadas muito aguerridas, o Ministério Público, pelas promotorias de violência doméstica, representadas no caso por mim e pela doutora Heloísa, que é outra promotora dedicada à violência doméstica, aqui em São José do Rio Preto, aliás, nessa luta há muito mais tempo do que eu estou agora. O Instituto Roca, o Grupo Mulheres do Brasil e o Grupo MEN, que é um grupo dedicado também à conscientização do agressor. Porque também é importante falar para o agressor. É importante conscientizá-lo de que aquilo que ele fez não é normal. Não é normal. Que o normal é o respeito mútuo, né? Então, assim, tentando romper também com a mentalidade da objetificação da mulher. Ver a mulher como objeto que você pode fazer o que quiser, inclusive agredir, né? E é assustador mesmo o número, assim, né? Porque a gente lá trabalha também com a Patrulha Maria da Penha e eu acho que também é disparado, mas o tanto de ocorrência que a gente atende, acho que Aliás, a Guarda Civil Municipal de São José do Rio Preto é um órgão que é imprescindível. Hoje em dia é imprescindível nesse combate à violência contra a mulher. É uma parceira que o Ministério Público tem na mais alta conta, que desenvolve um trabalho, a população não sabe, essa Patrulha Maria da Penha é espetacular. Vai na casa das mulheres que têm medidas protetivas, bate lá todo mês para saber como é que tá, se tá tudo bem, se ele voltou a se aproximar, se voltou a ter um problema ou não, e faz um relatório e manda imediatamente ao Ministério Público, ao Poder Judiciário, para que nós adotemos providências imediatas. Então é um serviço que a parceria da Guarda é essencial hoje em dia para que nós possamos tentar continuando proteger a mulher. E o senhor acredita que esse número de ocorrências, né, com violência doméstica, medidas protetivas, ele aumentou porque a mulher está denunciando mais ou porque está acontecendo mais violência? Olha, eu não sei se a violência ela é maior. Ou melhor, desculpa, quando eu digo a violência, estou me referindo então somente a violência em todos os seus aspectos, porque a violência não é só agressão. A violência envolve violência psicológica, violência patrimonial, violência sexual, a violência física. Agora, a questão da própria violência contra a mulher, no ponto de colocar a mulher como um ser inferior ao homem, não, isso
duvido que esteja acontecendo mais, né? Porque nós caminhamos numa sociedade realmente extremamente machista que vê a mulher dessa forma. Hoje em dia eu acredito que, em razão da conscientização, esse olhar talvez seja um pouco menor do que antes. Mas o que talvez, não, mesmo assim, não seja menor, seja maior, é a quantidade de agressões realmente físicas. E isso é explicado por diversos fatores. Um dos fatores é este aqui, ó, também, o aparelho celular, né? Porque a situação se repete constantemente no nosso âmbito forense. O homem chega, por um outro fator também a embriaguez, vê a mulher no celular e acha que a mulher é um bem dele, a ponto dele poder fazer o que quiser, saber com quem que ela conversa a qualquer momento, né? O que está fazendo no celular. E a mulher, como sendo o homem também, todo mundo tem direito à sua individualidade, à sua intimidade. Não é porque você é casado que você não tem a sua individualidade, ou você tem um relacionamento e não tem a sua intimidade. Não. Né? Aí é sempre uma historinha. Chega bêbado. O que você está fazendo no celular? Não estou fazendo nada. Não, quero ver. Mas por que você quer ver? Não estou fazendo nada. Se sente ofendido porque está desconfiando do que você está fazendo no celular. Mas só a primeira negativa já ouviu falar, já vem a agressão física, né? Então, o uso do celular, o uso de redes sociais, os mecanismos de comunicação, cada vez mais o uso maior de álcool pela sociedade e outras drogas também são tudo um fomento para o incremento da criminalidade. Mas, sem dúvida nenhuma, também nós temos uma percepção maior do crime graças também às campanhas de conscientização para delatar mesmo. Para falar para a mulher, tenha coragem, você pode delatar que você vai ser acolhida, porque muitos problemas da mulher, para não levar o conhecimento nosso à prática da situação dela, de violência que ela tá, é porque ela fala, tá, eu vou levar, e depois como é que eu vou sobreviver? Vai tirar ele de casa? Como é que eu vou sobreviver? Como é que eu vou colocar a comida pro meu filho que tá em casa? Eu nunca trabalhei, eu é dependente dele. É um grave problema. Mas hoje, a rede assistencial ela é muito ampla. A mulher ela é acolhida, inclusive em termos financeiros, para ter uma continuidade na sua vida livre do agressor, cursos de colocação profissional. Se ela, inclusive, resolve também não ficar no lar, porque pode ter mulher que tem trauma de ficar no lar que ela vivia, é possível hoje um aluguel social também. O Estado banca um aluguel social. Ou seja, a rede de proteção total de acolhimento ela foi se desenvolvendo bastante ao longo dos anos. Precisamos desenvolver muito mais, é óbvio, mas isso tudo para garantir à mulher aquela segurança, aquele reconforto, para que ela fique realmente distante do agressor e não mantenha a dependência que ela sempre teve, né? Então, em razão disso tudo, em razão também, repito, das campanhas de conscientização, orientação, eu não tenho dúvida também que hoje em dia se revela muito mais, né, os fatos dentro do lar do que antes se revelava, né? Interessante, o senhor falou dos tipos de violência, né? E acho que elas são concomitantes, vamos dizer assim, porque a mulher, ela não tem o direito, às vezes, de ter a posse do celular, aí o cara larga e ele, às vezes, não bate, mas ele vai lá e quebra um objeto, quebra o celular, quebra o carro. Aí ele acha que pode fazer, por exemplo, na violência sexual, ele acha que pode fazer sexo, sendo que ela não quer. Então tem um monte de tipos, né? Aí ele desmerece, você não é capaz de trabalhar, você não é capaz de nada. A humilhação. Então tem todas essas, a constante humilhação, exatamente para quê? Para que, geralmente vem do indivíduo que não tem nenhuma capacidade de se impor como ser humano, se impor no sentido assim dele se valorizar mesmo, né? Então o indivíduo que não consegue lograr êxito nos seus sonhos, né? O que ele faz para poder achar que ele pode alguma coisa é humilhar, macular a imagem do outro, né? Isso para mim é uma das atitudes mais covardes que existem na humanidade, né? Ainda mais quando se trata de um âmbito no qual, de acordo com o Código Civil brasileiro, era um âmbito de comunhão plena de vida. Comunhão plena de vida. Num âmbito no qual é para compartilhar deveres e obrigações, direitos,
bem-estar mútuo, né? Quando isso acontece dentro do lar, tudo se potencializa em termos de censurabilidade da conduta, eu não tenho dúvida. Vou falar um pouquinho para finalizar agora da questão do GAESP. O que é o GAESP? O GAESP, ele o nome é Grupo de Atuação Especial em Segurança Pública, né? Eu posso falar com tranquilidade porque eu participei de um estudo quando surgiu esse grupo, né? Quando surgiu a ideia desse grupo no MP de São Paulo, quando eu estava atuando na Procuradoria-Geral de Justiça também. E o objetivo dele é atuar em duas frentes. Uma, o controle externo da atividade policial, envolvendo aí, obviamente, as guardas também. E o outro é atuar na tutela da segurança pública como direito fundamental. E nessa segunda hipótese, trabalhando não de uma maneira de combate ao crime, efetivamente, mas principalmente trabalhando na identificação das causas da criminalidade para o desenvolvimento de ações preventivas ou para neutralizar a criminalidade. Produzindo conhecimento, trabalhando com dados. Nada mais, também a gente pode chamar até essa forma de trabalhar com dados e produção de conhecimento como uma das espécies de inteligência também, não é? Para nortear as políticas públicas, para minimização das taxas de criminalidade, para minimização dos efeitos da criminalidade na população. Isso tudo perpassa pela compreensão da segurança pública como um direito fundamental do ser humano. Um direito fundamental nosso de maneira individual, mas também meta-individual. É meu, é teu e é de todos o direito à segurança, né? E isso, eu fiquei muito feliz porque foi apresentado um estudo por então procurador-geral na época, o Dr. Ismânio, e depois eu me desliguei da Procuradoria-Geral, o trabalho foi continuado e a ideia prosseguiu e virou, né, um grupo, que é esse grupo de atuação especial em segurança pública. Este grupo ele foi criado com a previsão de instalar primeiro na capital e depois espalhar para as regiões do estado, nos moldes do que o GAECO hoje é, né, também. E por uma questão aí de deliberação, obviamente, da chefia da instituição, ele vai ser espalhado gradativamente e há um pleito aqui em São José do Rio Preto, que conta com o total apoio de todos os órgãos de segurança, da prefeitura também de São José do Rio Preto, que é para nós trazermos esse grupo para cá também, para São José do Rio Preto. E o intuito é, repito, trabalhar com produção de conhecimento. Nessa seara da segurança pública, paralelo, enquanto não se cria, enquanto a Procuradoria-Geral não entende que é pertinente criar esse grupo, nós temos um trabalho no Ministério Público, que é encabeçado, coordenado por mim e por outros 2 colegas promotores, que é em cima do diagnóstico das causas da criminalidade, e esse trabalho agora será retomado, e logo nós temos mais informações a respeito dele também, que nós precisamos de dados. O intuito é trabalhar de braços dados com a guarda, com a polícia militar, com a polícia civil, todos juntos na compreensão do fenômeno do crime, para fazendo esse mapeamento, levarmos aqueles responsáveis pelas políticas públicas também, por exemplo, a própria prefeitura, que eu também já tive grandes conversas com o Coronel Fábio, que é uma prioridade dele também, né, na sua gestão, a questão da segurança pública, que eu sei, em especial para a prevenção das práticas delituosas, utilizando tecnologia, que hoje é tão imprescindível também para a gente conseguir minimizar os efeitos do crime. Essa questão, acho que o senhor acompanhou, é questão teve uma decisão do STF que falou das guardas, do policiamento ostensivo e comunitário, uma decisão, vamos dizer assim, ampliou talvez a atividade da guarda, e aí nessa decisão também fala do controle externo do Ministério Público. Sim. E tal, porque acho que não era expresso, talvez, em lugar nenhum. Mas eu acredito que assim, né? Até é bom que eu pergunto pro senhor. Já tinha um controle externo, né? Porque o Ministério Público ele poderia fazer o controle externo. Nada impedia isso, né? A guarda, a função principal seria a defesa do patrimônio público, né? Ela foi imaginada dessa forma. Mas é óbvio que na defesa do patrimônio público você se depara com prática de crime. Uhum. Né? E o guarda não vai poder falar, não tô vendo o crime, não sei o que tá acontecendo, não vou fazer nada. Óbvio que não, né? Obviamente que isso passou a redundar, como nós sabemos, diversos flagrantes, apresentação de flagrantes,
E se demonstrou um órgão, uma instituição muito importante na defesa da sociedade também. Nesse sentido que vê a decisão do Supremo realmente reconhecendo o que já acontecia na prática, chancelou o que na prática já existia. E a partir do momento que a guarda realmente atua como um órgão inserido num sistema de defesa social no âmbito da segurança pública, sim, quem é responsável pelo controle externo nessa seara, pela Constituição, é o Ministério Público. Então o Ministério Público tem que fazer o controle. E sempre eu digo, quem me conhece, quem já trabalha comigo de longa data, nos órgãos de persecução, sabe que eu tenho 2 características. 3. Uma, de ser muito rígido com os meus parceiros. Eu sou rígido com quem eu confio. Essa é a verdade. Porque eu acho que a gente não pode, a gente tem que lutar sempre para melhor serviço ser prestado. Mas o outro também, eu sou muito parceiro também, se tiver que lutar junto. Nós vamos lutar junto. Se a causa for a própria, nós vamos lutar. Então, você parceiro, por exemplo, o incremento das instituições, para cada vez mais as instituições serem capacitadas, terem mais efetivo humano, mais efetivo tecnológico, né? Porque isso vai levar, na verdade, ao bem da sociedade, não é? E isso também eu falo com relação à guarda, obviamente, né? Só que o que a gente nunca pode abrir mão é do controle externo, né? Por quê? Porque eu tenho certeza que a partir do momento em que a gente desenvolve o próprio controle interno das instituições forte pelas suas corredorias, não é? O que está acontecendo é protegendo a própria instituição. Não é? Protegendo, como eu disse, você, que é um bom guarda. Não é? A partir do momento que a instituição demonstra que diagnosticou um desvio de conduta e puniu de maneira justa, porém firme, está demonstrando para a sociedade que não compactua com isso. Não é? E isso é o que o Ministério Público ele tem que fazer no controle externo. É acompanhar também se os órgãos de correição também, os órgãos correcionais dos órgãos estão atuando também de maneira efetiva para punir também. E quando também for necessário, atuar também. Uma das funções do GAESP é atuar também em investigações criminais, inclusive de agentes de segurança pública que praticam crimes também. Perfeito. Doutor, acho que a gente falou bastante, ó, deu quase 1h40 já. Faltou alguma coisa que o senhor queira pontuar? Vixe, faltou um monte de coisa, né? Mas aí a gente faz um segundo episódio. Imagina, é que falam, né, que promotor de justiça, quando você dá o microfone, não para, né? De falar nunca. E quando você soma promotor de justiça com professor, aí, meu amigo, a coisa vai longe mesmo. Mas quando a conversa é boa, a gente não vê o tempo passar, né? Sim. Então, passou de maneira muito, para mim, aprazível, né? Espero que tenha sido também satisfatório para o seu público também. Com certeza, foi muito bom o podcast. Agradeço aqui a Vanessa, que esteve na nossa técnica, no nosso podcast. Agradeço a DLG Media, DLG Studio, esse estúdio legal que vocês estão vendo agora com luz nova, a luz vermelha aqui, parece um giroflex de uma viatura. E agradecer a colaboradora aqui, a AP Brasil, e nosso convidado, doutor. Obrigado por ter comparecido, foi muito útil para todos nós. Imagina, esse bate-papo. Para mim, repito, lhe agradeço o convite. Toda oportunidade que eu tenho de conversar com a população, esclarecendo alguns pontos específicos, né, demonstrando o que nós fazemos também, né, eu acho que é importante, é uma tarefa nossa também, nós que estamos na área pública, é uma tarefa também nós termos esse contato com a população, porque a população precisa ter credibilidade nos órgãos. Sim. Nos órgãos públicos. A nossa função, ela é muito diferente do setor privado. Na área pública nós trabalhamos para a população. Isso não é demagogia, não é... É essa a nossa função. O nosso patrão é o povo, não é outro. No caso do Ministério Público ainda, que nós temos uma independência muito forte na nossa atuação como promotor de justiça, né? Uma independência funcional que nós chamamos, nós temos que ter essa percepção de que o nosso chefe maior é o povo e é para ele que a gente trabalha. E por isso que a gente tem que sempre se dedicar ao máximo, obviamente sabendo que todo mundo tem falhas, todas as instituições têm falhas, mas sempre lutando para melhorar. Então, essas oportunidades de conversar com a população, eu vejo sempre faço questão de conversar, porque iniciativas como a sua devem ser enaltecidas, porque o aspecto de orientação para a população ele é muito forte, e é isso que a gente precisa para a construção de uma sociedade melhor.
Sim, acho que a informação, ela é muito... A conscientização, né? Ela é muito pertinente para a mudança, né? De várias coisas que a gente conversou, inclusive Sim. aqui. E eu vejo, assim, uma atuação... Eu fico feliz, porque São José do Rio Preto eu acho que está muito bem amparada pelo Estado, né? Digamos assim. Porque tem muitos bons profissionais e profissionais que estão querendo ficar próximos à sociedade, né? Eu vejo todos, pelo menos os juízes que eu tive contato, promotores, todo mundo não querendo ser aquele distante, mas aquele que é próximo, que tem um contato direto com a população, que está em evento, como o senhor já até anunciou aqui o evento que vai ter importante. Então é muito legal essa... Eu espero que o Brasil inteiro esteja assim, mas que eu vejo que Rio Preto está muito bem munida de profissionais capacitados e, além disso, próximos da população. Isso é muito importante. Obrigado. Valeu, pessoal. Obrigado por ter assistido até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar aquela curtida no vídeo e obrigado pela audiência. Até a próxima.